Olá pessoal, tudo bem? Fábio Concerto Celular aqui com todos vocês. No vídeo de hoje a gente vai estar dando uma dica para você a respeito de gestão de assistência, para você fazer crescer o seu negócio, fazer com que as coisas deem certo aí para você, porque nesses vídeos que a gente coloca aí, são vídeos para que faça a sua assistência nunca fechar, nunca ter problema, a sua assistência ir além, a sua assistência funcionar, você ter sucesso, você conseguir conquistar os seus objetivos todos, tá certo? Então, se você tem interesse nesse assunto, nesse item que a gente está falando hoje, fica conosco até o final do vídeo. Como é que começa essa situação? Uma das coisas que deixa a gente desanimado com a profissão é fazer serviço de graça. Isso mesmo, fazer serviço de graça. Quando você faz aquele orçamento que o seu cliente, você precisa do valor do serviço, você precisa daquela entrada de serviço e o seu cliente não aprova, você se sente inútil, trabalhou de graça, demorou um tempão para descobrir, teve que desmontar o aparelho inteiro, depois montou e voltou. Como é que eu mudei isso na minha loja? Eu mudei isso na minha loja fazendo com que o orçamento não fosse totalmente gratuito. Exato. Se eu colocar orçamento gratuito para todo mundo, eu não vou conseguir ter serviços aprovados, entendeu? Se eu colocar, o orçamento aqui para todo mundo é gratuito, eu não vou conseguir ter serviço aprovado. Se eu não conseguir ter serviço aprovado, como é que eu vou fazer a minha assistência ir à frente, ir além? Me dá uma dica. Como é que eu posso fazer as coisas dar certo para mim? Não tem como eu fazer. Então, a gente começa da seguinte forma. Quando for fazer um orçamento, você coloca um valor simbólico do orçamento. R$40 o orçamento? Ótimo. Coloca um valor simbólico. Por quê? A pessoa tem que ter um compromisso com você também, porque às vezes você coloca um orçamento, coloca serviço gratuito, orçamento gratuito. Aí você tem um trabalho, tem o tempo, você perde tempo, você perde tempo, e aí você não consegue executar aquela missão, aquela obra. E aí você não executando aquele fechamento, não executando aquela situação, como é que você vai fazer para que, se você coloca um preço, a pessoa já vai ter o problema de pagar aquele valor do seu serviço, do seu trabalho. Ela sabe consertar celular? Não, ela não sabe. Ela sabe o diagnóstico? Não, ela não sabe. Você não pode fazer com que um aparelho que você vê que é troca de tela, você não vai falar, lógico, para a pessoa que tem uma cobrança pelo orçamento, você já sabe que é troca de tela. Mas quando o aparelho está com algum problema que fuja daquilo que é óbvio, você precisa sim cobrar um valor para a pessoa não achar que é festa do peixe, porque senão entra 100 aparelhos para você só fazer orçamento, você não fecha nenhum conserto e você perdeu tempo com aquele cliente que é para fazer um conserto, e aí você acaba queimando a sua loja. Então, se a pessoa tem interesse real mesmo de consertar, ela vai aprovar você cobrando o orçamento. O orçamento não é gratuito, ela vai cobrar. A menos que seja uma coisa que seja troca de tela ou seja óbvio, entendeu? Aí eu indico para você cobrar sim. Cobrar sim. Se, por exemplo, o serviço aí vai ficar R$140, você cobrou 40, aí você faz o serviço e não cobra o orçamento. Agora, se ficar de graça, vão encher você de aparelho, um monte de aparelho e pouco resultado, tá bom? Pouco resultado de venda fechado. E aí agora eu vou falar para você uma coisa que parece meio contraditória, que fica ao contrário do que aquilo que a gente explicou no início. Tem serviços, tem coisas que você pode fazer de graça, entendeu? Que você pode fazer totalmente de graça. Por exemplo, se você está trocando uma tela e você viu uma coisa, uma digital, sei lá, uma coisa mais barata, sabe? Que está danificado, poxa, troca junto. Às vezes a pessoa está em dúvida, vai consertar o conector de carga, mas o microfone dela é ruim. Mas o microfone dela também está ruim. Você sabe que a plaquinha vem com o microfone e vem com o conector. Troca os dois, poxa. Você já sabe, não sabe? Não vai ficar nada a mais, então troca os dois. Entendeu? Já troca os dois, não cobra nada a mais por isso não. A peça é uma só, o valor é um só.
Às vezes você pode fazer, tipo, a pessoa quer que você, que nem hoje foi uma moça lá em uma das nossas lojas e falou o seguinte: eu troquei a tela com vocês ontem, mas só que meu telefone não está recebendo chamada. Óbvio que você sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente pegou o telefone dela para resolver e falar assim: não, vamos resolver essa situação, vamos procurar saber o que acontece aqui, vamos fazer uma análise. E, na verdade, era um aplicativo que ela baixou e que estava restringindo as chamadas. Poxa, não é mais barato, não é fácil a gente desbloquear isso, a gente tem um pouquinho de conhecimento e ganhar um cliente, do que querer cobrar por um serviço tão banal? Então, às vezes, nem tudo é de graça. Nem tudo pode ser de graça, mas também se você cobrar tudo, você vai espantar os clientes. Aí uma outra hoje que a gente trocou a tela e a tampa traseira dela estava danificada e a digital também. Pô, eu tinha um aparelho aqui sem solução, que caiu na água, com a tampa perfeita, com a digital perfeita. Eu cobrei a troca da tampa, mas aí eu já dei a digital para ela, ela ficou maravilhada. O mesmo aparelho estava com problema também para receber chamada, por incrível que pareça, ela não estava recebendo chamada. O que a gente fez? A gente foi lá e resolveu o problema também. Uma configuração simples, não cobrou nada. Eu ganho um cliente, entendeu? Às vezes você não cobra nada e perde tempo, às vezes você cobra tudo e perde cliente. Então você tem que saber ter um meio termo. Eu tenho que cobrar pelo meu serviço. Se eu vou demorar um tempão ali mexendo no telefone se eu estou perdendo tempo, tempo é dinheiro. Mas também não quer dizer que eu tenho que cobrar tudo que eu vou fazer. Porque se eu cobrar tudo que eu fizer, eu perco o cliente. Tem coisas que dá pra gente fazer de graça e ganhar o cliente. Ganhe clientes. Não tenha apenas pessoas comprador. Faça os compradores se tornarem clientes. Porque cliente volta, comprador não. Tá certo? Essa foi a dica do Fábio de hoje. Uma dica rápida aí para ajudar o pessoal que está na caminhada aí da manutenção de celular. Tá ok? Se você tem interesse no nosso serviço, nosso serviço de direcionamento aí, né, de gestão de assistência técnica, a gente tem muita coisa que a gente ao longo desses 6 anos conseguiu construir aí, e hoje tem um padrão, tem 3 lojas rodando praticamente sozinhas, independente da gente. Entre em contato conosco aqui embaixo do vídeo e a gente te passa informações sobre como gerir a sua assistência, tá ok? Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, curta. Eu sempre peço para você curtir no final, porque é só para quem está aqui no final que acha que o conteúdo foi relevante. Aí eu peço para você curtir e, se possível, compartilhar com seus amigos técnicos aí. Tá joia? Muito obrigado, forte abraço, tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.